Olá, companheiros. Eu penso que eu devo, é claro, fazer um esclarecimento, um vídeo daquilo que eu penso realmente sobre o Jesus. O fato é que, às vezes, para mim poder explicar aquilo que eu penso sobre Jesus, eu começo tentando explicar o porquê é que eu penso dessa forma. E eu acabo desviando a conversa, que delonga, e acabo não fazendo comentários sobre o meu pensamento sobre Jesus. Então eu vou deixar de lado os porquês que eu penso dessa forma e eu vou ir direto no que é que eu penso que seja esse Jesus. É notório que no mundo nós contamos a data, né, a idade da Terra, tendo como referência um evento que dizem que foi realizado ali nos momentos do Jesus. É óbvio que houve um evento que fez com que fosse uma referência para a contagem dos tempos. É óbvio que é óbvio. Se for explicar isso, aí vai delongar outro espaço. Mas a contagem dos tempos é a contagem do reinado do rei judeu. Que antes de Jesus, todos os reis, o tempo era contado a partir do momento em que o rei era coroado, quando ele tomava posse, até o tempo em que ele caía, que ele morria. Aí é o tempo do rei. Aí, tomando posse o novo rei, então era contado no dia em que começou o governo dele até o momento em que ele caía. E assim por diante. Era contado então a história, a idade do povo. Mas a partir de Jesus, como ele foi, dizem que ele seria o rei dos judeus e que nenhum outro haveria após ele, ele foi então, simbolicamente, né, coroado, feito, posto como rei, filho de Deus, né, nascido da Virgem Maria, essas coisas todas. Então, como ele era o único, não haveria outro em sequência, e a contagem dos tempos era referente ao reinado de um rei, passaram-se a esperar então a, o tempo, o tempo do reinado de Jesus. Bom, nós temos referências religiosas, temos referências históricas, nós temos referências teóricas, né, a respeito desse personagem do companheiro Jesus. Eu conheço aquilo que me foi possível sobre as teorias, os pensamentos das pessoas em relação ao personagem Jesus. Eu não vou dizer que eu não penso igual a alguém, eu posso até pensar, mas se os meus pensamentos são iguais, se são idênticos, se identifica com alguma ideia de algum filósofo, de algum pensador, eu fico até contente, porque eu aprendi, eu consegui absorver alguma informação que eu considero sensata e razoável. Esse Jesus é notório, eu penso dessa forma. Eu, até mesmo antes de entrar na rede, antes de ter computador, lendo o que eu pude ler, conhecendo o que eu pude conhecer, e lendo a Bíblia, e tendo o meu discernimento daquilo que eu estava lendo, eu tinha um pensamento a respeito desse Jesus. Mas só que eu via, olhava aos lados, ninguém compartilhava do meu pensamento. Todos tinham uma ideia já formada sobre o caráter, personalidade, sobre a presença, a pessoa do Jesus, o Salvador.
Aí, depois que eu entrei na rede, aí eu comecei a descobrir de que tem muitas pessoas que pensam como eu. Aí eu fico satisfeito em parte. Agora, tem muitas pessoas que não acreditam, não aceitam essa divindade desse Jesus. Mas, por não aceitar a possibilidade da existência, né, desse evento ser realmente verídico, fazem chacotas, fazem. É, tentam desacreditar, tentam humilhar, tentam ofender as pessoas que consideram de que esse fato seja possível. E também as pessoas que tentam se convencer de que esse fato é real. Então as pessoas que não acreditam fazem essa chacota. Eu não faço chacota. O que eu considero assim, esse Jesus notoriamente foi uma pessoa relevante à sociedade naquele tempo. Porque só mesmo uma pessoa notória poderia ser o ponto de contagem de um planeta, de um povo, de uma humanidade. E existe essa história. Mas tem a história da Igreja Católica, tem a história de todos os complôs e todas as articulações, né, que os homens fizeram em relação ao domínio psicológico das pessoas. Tem muitas histórias envolvidas. Mas a questão aqui não é exatamente a história da igreja que eles ensinam, a história da existência ou não de Jesus, o meu pensamento sobre esse evento de Jesus. Eu conheço muitos pensamentos, eu ouvi muitos pensamentos. O meu pensamento, mesmo que seja similar ao que alguém possa pensar, eu fico contente, mas eu não estou pensando o pensamento de ninguém, eu estou juntando todos os meus conhecimentos e eu expressando o meu discernimento. Eu espero, é claro, que muitos compartilhem e se identifiquem com o meu discernimento. Eu penso que, notoriamente, esse Jesus foi um homem sábio. Ele teve uma. Eu não acho que vocês podem compartilhar, porque eu tenho várias teorias a esse respeito, mas eu vou falar mais cabível, a menos teoria de conspiração, a menos conspiracional, a mais aceitável. Vou tentar falar a ideia mais aceitável, mais razoável que eu tive sobre essa situação. Ele foi um homem sábio, um homem inteligente, que nós não podemos negar que no percurso da história, entre nós, homens com habilidades mentais que se mostram admiráveis, pessoas pródigas mentalmente. Então, tendo ali uma inteligência, uma sabedoria, no meio de uma sociedade, ele se destacando, então ele pode, quando não ele, o sujeito que tem a sabedoria, que faz que destaca, quando não é ele, um momentinho só, gente, que eu perdi aqui a situação. Peraí, aqui. Então, quando não é ele que se destaca, as pessoas que estão em convívio com ele, é como, vamos supor, a torcida de futebol. Temos aí esse que está na moda aí, que vai jogar na Copa. Esses atores não, esses jogadores, essas estrelas profissionais que surgem subitamente, Neymar. Tem pessoas que se entregam a essa adoração, a esse culto das qualidades do Neymar em relação ao futebol. Em relação a Cristo, enquanto ele estava vivo, em torno dele haviam pessoas que o ouviam. E eles cultuaram a sabedoria,
que esse homem tinha, o conhecimento, a compreensão que ele tinha. Como naquela época existia já uma cultura, um ensino religioso, e ele tinha uma ideia diferente, ele levantou os ânimos das pessoas, a consciência das pessoas, a pensarem e considerarem de que ele era uma pessoa diferente e que não era contra a doutrina que eles aprenderam. Então eu penso que esse homem, ele era um homem natural, claro, nascido natural, da cópula de macho e fêmea, e que era um homem excepcional mentalmente, um sábio, que cativou o pensamento de algumas pessoas ao seu redor, mas que ele não era filho de uma virgem, e que muitas características, muitas coisas foram colocadas, foram assim, enfeitadas, foram compostas na história da sua pessoa. Inclusive por interesses religiosos de épocas, que nós sabemos que há tempos atrás os domínios de pessoas, os domínios das nações, da humanidade, eram basicamente sob domínios religiosos. E o domínio romano, que tinha o domínio mundial, absorveu essas ideias e acrescentou muitas coisas naquelas ideias. Muitas coisas. Bom, eu não vou discutir, então, a questão de domínio de religiões. A questão é do Cristo. Embora, companheiros, eu até pense que seja possível que um homem inteligente, um homem sábio, que, como muitos acontecem no percurso da história, no percurso das gerações, um homem sábio desperta, mostra a sabedoria. E as pessoas que estão ao redor então se admiram. Mas no percurso da história, as coisas são acrescentadas, mudadas, isso ao dispor da imaginação do ser humano e o interesse também em divulgação da história. Então, esse Jesus, eu acredito, eu penso que será possível, que ele foi um homem, um sábio, que ele foi, sim, talvez até sacrificado ali, por questões políticas, que não há como negar, mesmo com as ideias religiosas, não há como negar que houve, sim, uma questão política para a execução desse homem. Ele se tornou um mártir. Mas eu acho que essas promessas, essas esperanças, essas palavras que os pastores, os religiosos falam em nome dele, não é verdadeira, não é de fato aquilo que ele, esse sábio, se manifestou. Porque mesmo na Bíblia, ali nos 4 evangelhos ali, se você buscar o que foi que saiu da boca desse homem, qualquer um pode ver que não é aquilo que está saindo da boca dos mestres e pastores que hoje lhes dizem o que ele queria. Se você tem a Bíblia, se você tem um livro, você não tem capacidade de ler e discernir por si próprio por que motivo é que um homem inteligente precisa da sabedoria de qualquer um que se diz mestre. Companheiro, eu tenho o meu pensamento a esse respeito. Eu quero que você estude e busque e tenha o seu pensamento a esse respeito. Eu sou ateu, mas fique com Deus.